Fala galera, espero que vocês se encontrem bem. Eu me chamo Thiago Luiz de Matos. Eu vou estar apresentando o nosso projeto Mental Age, proposto como Enterprise Challenge tanto pela FIAP como pela Palo Alto Networks. E o nosso projeto ele se intitula The Map of Me. Nós decidimos abordar o transtorno do espectro autista, também conhecido como TEA. O TEA, considerando seu quadro clínico de uma forma bem abrangente, ele está relacionado a alguns atrasos do desenvolvimento cognitivo, que podem ser subdivididos em três grandes áreas, como da interação social, a da comunicação e a da imaginação. E apesar de ser um transtorno incurável, os efeitos desse atraso do desenvolvimento eles ainda podem ser minimizados. Para que haja essa minimização, a criança que possui o TEA, ela deve desde cedo ter um ambiente de aprendizado marcado pela regularidade, pela repetitividade e pela previsibilidade, em ordem para que a criança estabeleça uma relação de familiaridade com esse ambiente de aprendizado. E o porquê que essa familiaridade ela é importante? A criança que possui o TEA ela tem um espectro visual muito mais sensível. O que quer dizer? A sua visão ela é muito mais suscetível a intervenções e a estímulos externos. E quando eu falo para vocês sobre regularidade, repetitividade, previsibilidade, já vem à mente que o computador ele pode ser um importante aliado dessa criança como um ótimo ambiente de aprendizado. E, sobretudo, os jogos. Os jogos eles permitem a recriação de ambientes que sejam controlados, regulares, repetitivos, à medida que também trazem elementos visualmente interessantes e que prendam a atenção dessa criança. E além disso, ele ainda elimina as complexidades da interação social, que é um dos atrasos do desenvolvimento cognitivo da criança, uma das suas dificuldades. Ou seja, a criança ela vai estabelecer a relação com o jogo no seu próprio ritmo. E além disso, é necessário ressaltar que as crianças com o TEA, elas possuem uma falha no desenvolvimento da linguagem funcional também. O que isso quer dizer? Elas possuem um atraso no desenvolvimento da verbalização das primeiras palavras. Acontece que a linguagem e a fala elas são os primeiros sedimentos para a construção das trocas e das nossas interações sociais. À medida que elas permitem que a gente crie noções básicas de relação entre as coisas que existem e as suas abstrações. Considerando tudo que eu disse até então, a gente pode perceber que a criança com TEA ela tem uma restrição interna para a compreensão de abstrações. Ou seja, a sua compreensão e o seu pensamento eles vão se basear em elementos sensoriais brutos, sobretudo os visuais, por conta da facilidade e da abrangência do seu espectro visual. Ou seja, uma criança, quando ela vê um rosto feliz, um rosto sorrindo, ela vê a expressão de um rosto sorrindo. Ela não consegue estabelecer uma relação entre esse rosto sorrindo e que esse rosto sorrindo pode significar uma felicidade, um sentimento muito abstrato. Essa relação entre esse sorriso e a palavra e o conceito de felicidade, ela tem uma dificuldade de ser criada. Portanto, os nossos objetivos com o projeto The Map of Me, como o próprio nome do jogo já diz, é oferecer a essa criança um mapa para si própria. Um mapa para que ela possa explorar as próprias emoções, ela possa se aventurar por suas próprias emoções. Ou seja, os nossos objetivos se relacionam a explorar emoções básicas, comuns ao nosso cotidiano de forma lúdica e interativa, de forma que a gente possa estimular o reforço de novas conexões cerebrais que estabeleçam as relações entre as expressões faciais, os elementos concretos, os elementos visuais e as emoções, que são as abstrações. À medida que a gente também oferece métricas de desempenho no jogo, que possam auxiliar no acompanhamento do desenvolvimento do quadro clínico dessa criança. E, com o objetivo mais geral, como último objetivo, que a gente possa permitir a essa criança generalizar os conhecimentos que ela teve que ela aprendeu com esse jogo. E que esses conhecimentos eles possam ser aplicáveis a outros contextos da sua vida, que sejam externos ao jogo. Em ordem para realizar tudo isso, para atingir nossos objetivos, nós utilizamos uma série de tecnologias. Como versionamento de código e hospedagem, nós usamos o GitHub. Como IDE, Ambiente de Desenvolvimento Integrado, a gente usou o Visual Studio Code. Para elaborar todas as artes do jogo que foram elaboradas a partir de montagens do zero, nós usamos o Adobe Photoshop. Como tecnologias do próprio desenvolvimento, a gente utilizou o HTML5 como linguagem de marcação, CSS3 para definição dos estilos, a biblioteca de pré-processamento CSS, o Tailwind CSS, como linguagem de programação o JavaScript, Vanilla, puro. Utilizamos a biblioteca Chart.js, que é para a elaboração das métricas e dos gráficos. Agora, em relação ao back-end, nós optamos por utilizar o Node.js, conectado à database do MongoDB, que é o NoSQLize Database,
E usamos 3 pacotes do NPM, Node Package Manager, que é o Express Mongoose Sanitize, o Validator.js e o XXClean. Agora antes da gente partir para a aplicação propriamente para o nosso jogo, propriamente disto, eu vou apresentar para vocês os nossos diferenciais de segurança. A nossa estratégia de segurança ela foi baseada no OWASP Top 10, que, segundo a própria OWASP, representa um abrangente consenso sobre os riscos mais críticos para as aplicações web. Para que a gente não se alongue aqui nesse primeiro pitch, pelo menos nesse primeiro momento, nós decidimos apresentar a nossa posição em relação às duas principais threads da OWASP Top 10, a A1 e a A2. E também vale a gente ressaltar que está na versão do nosso jogo Alpha 1.1, que nós temos a aplicação completamente funcional para o cliente, para o front-end. O nosso back-end e a modelagem de dados do database do Mongo, ela ainda está em desenvolvimento. Para começar, nós vamos abordar o A1, que representa a maior thread às aplicações web, que são as injections. Primeiro, a gente precisa compreender um pouco como funciona a navegação da web. Como um client, a gente faz uma request HTTP a um servidor, e esse servidor vai mandar uma response HTTP para a gente. Só que acontece que nas aplicações web, que possuem formulários e inputs, os formulários e inputs eles têm uma característica, uma singularidade muito própria, que eles fazem requisições ao servidor que dependem de informações passadas por nós pelo cliente. E aí a gente já tem a vulnerabilidade das injections estabelecida. E como um princípio de cibersegurança, um princípio máximo, é que a gente nunca deve confiar nos dados passados por esse cliente. Por quê? Esse cliente, no nosso campo de formulário e input, ele pode executar código no nosso servidor. Ou seja, por exemplo, considerando a SQL Injection, que é uma modalidade de injection, por meio de um campo de login e de senha, ele pode colocar só lá no login uma query SQL que será mandada ao nosso servidor, que comenta a parte de ser necessário a senha para ser feito o login. O nosso site está completamente comprometido. Qualquer usuário pode entrar. Esse daí é o exemplo mais clássico de vulnerabilidade SQL. Mas não só SQL. O nosso usuário, o nosso cliente, ele pode passar como parâmetro para esses nossos formulários inputs tags HTML que vão ser executados no nosso servidor também, que são chamados os cross-site script. Acontecem em sites de single page applications, que são aplicações que a web page ela é renderizada de forma dinâmica. Ou seja, numa dessas renderizações a gente pode passar código HTML que o nosso servidor vai renderizar e vai mandar com um script a mais ali que redireciona, que pega os cookies nossos, por exemplo. Como é algo muito fácil de ser feito, eu fiz um exemplo dessa vulnerabilidade aplicada ao nosso jogo. Para mostrar a vocês o quão grave é essa vulnerabilidade, o quão simples é de ser explorada, eu gravei essa vulnerabilidade na nossa própria aplicação. Aqui eu entrei com o meu usuário, fui criar um novo relato, que esse relato ele vai ser renderizado na tela, como vocês verão na apresentação da aplicação funcional. E coloquei o título lá XSS, cross-site script, uma thread de tipo injection, mas eu decidi me tornar um atacante. Eu fui lá, coloquei esse texto dentro de uma tag simples do HTML, uma div. Essa div, on mouse over, assim que o usuário passar o mouse em cima dessa div, é para ele ser alertado, vai rodar o script de alert. E esse alert ele deve pegar o meu local storage do meu browser, como exemplo, só um exemplo. Poderia ser um cookie de usuário, de autenticação de usuário, não sei, as possibilidades são inúmeras. E eu quero pegar desse local storage o que do usuário? Eu quero pegar o credit card dele. Eu quero pegar o cartão de crédito dele. E pronto. Isso vai ser lido como HTML normal pela minha aplicação. Não tem nenhum tipo de sanitização, não tem nenhum tipo de validação desse dado que o usuário está passando. Daí o que vai acontecer quando eu criar? Enviei o relato, opa, ele foi renderizado na minha tela, de forma dinâmica, single page application. Mas, quando eu passo o mouse por cima dessa caixa de texto, dessa div, eu sou alertado com um número de cartão aleatório, que supostamente é o meu número de cartão de crédito que estava alocado no meu local storage do browser. Percebem o quão grave que é essa injection? Pois bem,
qual que é a nossa estratégia de defesa para essa thread A1? A principal defesa é que a gente deve sanitizar qualquer tipo de string que seja oriunda do input de um usuário antes de a gente realizar qualquer tipo de consulta à nossa database com query ou então qualquer tipo de ação em nosso back-end. Só que, por mais que a gente seja criativo e abrangente em relação a esses critérios de sanitização quer dizer retirar caracteres desse input. A gente sempre vai poder deixar escapar alguma vulnerabilidade. Então a recomendação da WASP é que a gente utilize de bibliotecas que sejam especializadas na sanitização de dados. E assim como a gente deve usar, por meio das bibliotecas, o uso de whitelists, que são mais efetivas que blacklists, que o whitelist ele define só o que vai sobrar. É uma restrição positiva, ao invés de ser uma restrição negativa da blacklist, que é muito mais limitada. Outra forma da gente se proteger é que se uma query de busca ao database for elaborada dinamicamente a partir de dados injetados, a gente jamais deve concatenar isso de forma direta com a string passada pelo usuário. A gente tem que primeiro pegar essa string, sanitizar, para depois elaborar de forma dinâmica alguma query. Por fim, a gente deve usar o limite de retorno de dados. O limite, que faz parte da sintaxe da query, para evitar que, se mesmo com todos esses cuidados, a gente sofrer uma invasão, alguém conseguir explorar alguma das nossas vulnerabilidades, a gente evita o vazamento massivo de dados. Agora, vamos ver essa estratégia aplicada ao nosso jogo. Do lado do client, nós vamos usar a biblioteca validator.js. Na nossa área de criação de usuário, que é o nosso maior formulário, que vai estar diretamente ligada ao nosso database, a gente vai usar validações. Primeiro a gente vai ver se o e-mail ele realmente é um e-mail, é um formato válido de e-mail, que a biblioteca faz isso por meio do método isMail. Em relação à senha, primeiro a gente valida se ela é alfanumérica, is-alphanumeric, que a gente preferiu restringir a caracteres alfanuméricos para diminuir qualquer tipo de vulnerabilidade, que normalmente as sintaxes elas usam caracteres especiais. A gente quer perceber se a senha ela contém uma letra maiúscula, pelo menos uma letra minúscula, pelo menos um número e que tem um mínimo de 8 dígitos, e se as duas senhas elas coincidem uma com a outra. Essas validações elas são necessárias pela segunda thread que nós vamos explorar logo adiante, que é a thread A2 da Broken Authentication. E a partir dessas validações que são feitas nesses 3 primeiros campos, a gente sanitiza todos esses dados. Ou seja, a gente usa o escape, o método escape, que vai tirar qualquer tipo de caractere usado na sintaxe do HTML, e a gente vai aplicar uma whitelist, vai sanitizar esses dados passados como input. A nossa whitelist é composta dos caracteres de A a Z minúsculo, A a Z maiúsculo, 0 a 9 e somente o símbolo da exclamação, da interrogação e da vírgula, por conta do relato, para que a gente possa entender minimamente esse relato, apesar da sanitização. No servidor, que nós ainda estamos em desenvolvimento, a gente vai aplicar a estratégia de sanitização Express Mongo Sanitize, que é uma biblioteca específica para a sintaxe de sanitização para a sintaxe do MongoDB, e para evitar XSS injection, a gente vai usar o XSS clean, que é outro package do Node. Agora vamos à thread nível 2, que é a Broken Authentication. Eu vou apresentar para vocês 3 situações. Primeiro, quando a gente aceita na nossa aplicação senhas comuns, é natural que os usuários definam senhas comuns. Segunda situação, existe na internet repositórios das Most Common Passwords, que são repositórios que contêm as 10 milhões de senhas mais comuns usados em aplicações através do mundo. E a terceira situação é que é um fato, vazamento de dados de usuário e senha de outros sites que não são seguros. Agora, vamos considerar essas 3 situações, esses 3 comportamentos, e entender que eles facilitam ataques de brute force. Quando a gente aceita senhas comuns, é muito mais fácil para um atacante ir lá, criar um código Python e ficar testando várias senhas na força bruta até acertar a senha nossa. E as senhas comuns são muito mais fáceis de serem acertadas. Ou então, considerando a segunda situação, o atacante pode ir lá e usar como base para o seu ataque brute force esse repositório dos Most Common Passwords. E se sua senha está lá, você vai ter a sua Broken Authentication. Sua autenticação vai estar quebrada. E vamos supor, o nosso usuário ele acessa uma aplicação que não é o nosso site, que não é seguro, e ele vai e a partir desse site os dados de usuário e senha dele são vazados. Daí o atacante vai lá, elabora outro script no Python que vai ficar testando milhares de sites essa mesma usuário e senha que foram prejudicados em outro site. E vai acabar que vai coincidir
com o usuário e senha que ele colocou na nossa aplicação. Percebem essa vulnerabilidade, como que ela é operada? Então, como contramedidas recomendadas pela WASP, que a gente está aplicando aqui de forma ativa, a gente vai usar dados criptografados com a metodologia do SALT, que é usar um prefixo de um hash enorme antes de qualquer usuário antes de qualquer dado estabelecido pelo cliente, para tornar impossível, praticamente impossível, qualquer chance de descriptografia desse site em todos os dados sensíveis na comunicação entre o server e o database. E a gente está exigindo uma certa complexidade na definição da nossa senha também, como eu apresentei anteriormente aqui no nosso formulário de criar conta. Para a sensibilidade da nossa aplicação já é o suficiente. E, sobretudo, esses dois últimos elementos são os mais importantes, a gente vai limitar o limite de requisições de tentativa de login seguidas. Não vai dar para fazer login a cada 0,5 segundos, que seria um login de brute force. E quando a gente perceber uma atividade suspeita dessa, quando uma tentativa de login for bloqueada, a gente deve logar essa atividade suspeita no nosso servidor e bloquear as requisições desse IP, para que não haja as chances desse brute force continuar. E o segundo ponto é implementar a autenticação de múltiplos fatores. Esses múltiplos fatores são 3. O que eu sou, que é o meu rosto, ou então a minha digital, por exemplo. Algo que eu tenha, tudo isso para provar que sou eu. Algo que eu tenha, o meu celular, ou um e-mail, e o que eu sei, que é a minha senha ou o meu ID. Somente dois desses fatores já é o suficiente para comprovar a autenticidade da minha identidade. Isso será aplicado no nosso projeto da Map of Me também. Pois bem, agora só nos resta a apresentação do Alpha 1.1 do jogo da Map of Me. Primeiro, eu sugiro que a gente comece pela área de criar conta, que é a que eu já apresentei para vocês como exemplo de estratégia de defesa. Aqui a gente tem uns formulários simples de criação de conta, que pede um e-mail, uma senha para repetir a senha e para inserir um relato, que é sugestões, expectativas. Só um exemplo de validação, por exemplo, eu vou colocar algo que não seja um e-mail aqui. Eu vou colocar uma senha, teste, e vamos criar aqui uma tag HTML, que não deveria funcionar para que não haja o cross-site scripting. A senha preenche todos os requisitos. Opa, não deixou criar a minha conta e pediu para eu colocar um e-mail válido. Coloquei um e-mail válido, este é o meu e-mail mesmo, caso alguém queira dar um feedback ou ficarem felizes de receber. E vamos tentar agora. Opa, a conta foi criada com sucesso, foi enviada ao servidor. Mas como que essa conta está sendo enviada para o servidor? Vamos ver aqui no console.log. E aqui tem o comentário nosso. O que era um div com o oi, 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 virou isso daqui. Ou seja, o validator.js ele escapou todos os sintaxes do HTML. Percebe a sanitização de dados já feita direto no cliente? E esses dados ainda vão ser sanitizados quando eles chegarem no servidor. Pois bem, agora vamos para a tela de login. Aqui tem uma validação de login também, que se tiver errado não conseguir entrar. Então eu criei um login fictício para a gente continuar aqui. Opa! Consegui logar, minha senha está certa. E como é a primeira vez que eu estou entrando no jogo, eu tenho uma mensagem de bem-vindo, tá? Tem algumas instruções, vou fazer de forma mais rápida, eu vou retornar à aventura. E aqui eu já tenho a página principal do jogo. No que consiste essa aventura? O The Map of Me ele foi projetado para que haja esse reforço da conexão entre o visual, entre o conceito e as abstrações, a partir de quebra-cabeças. A gente vai disponibilizar com a criança 8 fases, 8 quebra-cabeças que a criança vai poder montar e exercitar. E cada quebra-cabeça ele lida com uma emoção diferente, com uma expressão de emoção diferente. E tudo isso no enredo, numa historinha que a gente vai acompanhar aqui rapidamente. Mas antes de a gente apresentar cada uma das fases, vamos mostrar as outras funcionalidades, né? Primeiro a gente tem uma área sobre o transtorno do espectro autista, com informações, que é um pouco do que eu apresentei a vocês inicialmente, com algumas tabelas a mais, links interessantes. É uma área de informativa para os pais, com referências bibliográficas aqui ao final. Nessa área para os pais, é a área das métricas do explorador, que são um dos objetivos que a gente atingiu na realização desse projeto, em que a gente apresenta o desempenho por fase dos jogadores. Mas só que como o jogador ele ainda não completou nenhuma das fases, não está disponível nenhuma métrica ainda, nenhuma gráfica, nenhuma tabela. O explorador não completou sua fase. E aqui, no desempenho por métricas, a gente pretende comparar como que foi a evolução do desempenho desse jogador em cada uma das métricas, em cada um dos níveis. Ou seja, a gente vai comparar o foco do jogador em cada um dos 8 níveis.
E como o jogador, novamente, ele não completou nenhuma fase, ainda não tem nenhuma métrica. Mas a gente vai comparar o tempo de montagem dos quebra-cabeças. A gente vai comparar o número de dicas usadas pelo jogador e o número de erros. São métricas interessantes que podem auxiliar no acompanhamento do desenvolvimento do aprendizado dessa criança. Aqui na área de relatos, que a gente já mostrou um pouquinho, a gente vai permitir que tanto o jogador como os pais desse jogador, ele dê um feedback pra gente do que ele está achando do jogo. Ou então de cada uma das fases em específico. Mas, novamente, como ele não completou nenhuma fase ainda, nada disso ainda está disponível. Mas ele pode fazer um comentário geral. E por um teste aqui, vamos colocar a mesma tag div para ver se a sanitização está funcionando. Eu não gostei tanto disso não, foi uma nota 4. Mas a gente vai enviar o relato e vamos ver. Opa, ele já foi renderizado aqui na minha tela. Com a minha nota, que tipo de comentário? Foi um comentário geral. Eu adorei, foi muito gratificante e escapou novamente a tag div. Perfeito? Ou seja, nós estamos protegidos, pelo menos no cliente, do cross-site scripting. E posso colocar quantos comentários eu quiser aqui, ó. Nota 5. Aqui, ó. E vai sendo gerado dinamicamente aqui. E o mais interessante disso tudo é que quando a gente retorna para a aventura, os relatos eles ainda vão estar aqui. Vão ser renderizados dinamicamente novamente. Uma última área do nosso jogo, antes do jogo propriamente dito, é o caderno de lembranças. À medida que a criança ela for como uma forma de progressão até para além do mapa e se completando, a gente quer que a criança possa baixar cada um dos quebra-cabeças que ela completar. Que daí a gente está chamando do caderno de memórias da atividade dela. Só que como ainda não completamos nenhum mapa, ela ainda não está disponível. Não está disponível download nenhum desses, a gente já vai resolver isso. Então, agora sobre o jogo, a gente percebe que tem essa área oculta, que é a floresta, a parte do mapa que ainda não foi explorada, e o pedaço do mapa que já foi liberado, que corresponde à fase 1. Vamos jogar? A gente clica aqui. Quando está feliz, Thiago gosta de sorrir. Vamos montar o sorriso do Thiago? Aqui é a área do quebra-cabeça e aqui nós temos todas as peças. A gente tem o artifício da dica, que a criança pode clicar, vai aparecer um modal que ele expira, ele mostra a imagem completa. A gente não quer que essa experiência seja frustrante para a criança também. A gente quer que ela tenha meios de completar esse quebra-cabeça. Aqui, ó, se eu largo a peça no lugar errado, ela não fica. Ela só fica no seu lugar certo. Vamos montar aqui rapidamente. Opa, completei. Descoberta realizada. O sorriso, a imagem de sorriso, ela está relacionada com a felicidade, com o conceito, com a abstração da felicidade. E sorriso é felicidade. E o Thiago ele nos mostrou que quando a gente está feliz, a gente dá um sorriso bem bonito. E aqui a gente volta para o mapa da aventura. No mapa da aventura, para os pais, a gente vai ter as métricas relacionadas ao primeiro nível já está aqui renderizado. O tempo de foco, que foi o tempo que eu fiquei clicando e segurando nas peças, foi de 15 segundos. Aí eu demorei 51 segundos para montar esse quebra-cabeça. Na métrica foco, no mapa 1, na fase 1, eu fiquei 15 segundos focados. Vamos ver nas outras fases. Então, retornando aqui, e já foi desbloqueado o nível 2.
Pois bem, a gente chegou na nossa última fase. A gente vai ver qual será o tesouro que a floresta guardava, de acordo com a historinha que a gente tem. E, como eu espero que vocês possam ter acompanhado, que os quebra-cabeças apresentam uma dificuldade crescente. Esse daqui seria o quebra-cabeça mais difícil, com maior número de peças. E completei minha aventura. O tesouro sempre esteve dentro de nós. Agora a gente volta para o mapa da aventura e a gente tem uma tela de parabéns por ter completado o jogo. Parabéns, o mapa da floresta foi inteiro descoberto. Fique à vontade para jogar novamente. Aqui o mapa todo completo. Aqui para os pais, a gente vai ter todas as métricas referentes a cada uma das fases, ó, com a expressão e a palavra que a abstração dessa expressão, a palavra que representa essa expressão. E por fim, a gente tem esse desempenho por métricas que a gente tem a evolução, a constante evolução nossa. Na última fase, a gente percebeu que a gente teve que ter muito mais foco para a gente conseguir completar a fase. A gente tem a comparação das montagens, das dicas usadas, dos erros. Aqui no caderno de lembranças, a gente tem uma frase, uma das frases da fase e a disponibilidade de baixar. Opa, cliquei aqui, baixei, pronto. Posso colocar de wallpaper, que está numa resolução boa. Enfim, posso fazer o que eu quiser. É isso. Eu me despeço aqui de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês deem 5 estrelas lá no feedback nosso. Como último aviso, eu digo que o jogo ele já está disponível para ser acessado na página do GitHub. Eu vou deixar o usuário e a senha fictício também para vocês acessarem esse alpha. E se vocês quiserem testar, fiquem à vontade. É isso, muito obrigado a todos.